18 horas mais 29 minutos, amigos do GP Total. Nós começamos aqui mais uma live, né, do nosso GP Total. A nossa segunda com essa grande personalidade é Alex Dias Ribeiro. Hoje eu estou em substituição ao Marcel Pilati. Ele teve aí alguns probleminhas, está com uma dorzinha de cabeça aí que não passa, pediu para que eu o substituísse. Estou aqui na condução hoje da live com o meu amigo João Carlos Viana, né? A gente já aproveita que estamos ao vivo para mandar mensagens aí de melhoras para o nosso Marcel. A gente sabe que logo, logo ele vai estar melhor aí e pode aí coordenar as próximas lives do nosso GP Total. Lembrando que o Alex, a gente já começou uma conversa bastante gostosa com ele aí, ele falou sobre a sua infância em Brasília, o início de carreira, né, o seu encontro com Cristo, o Patinho Feio, que é uma história que beira o inacreditável, é um milagre, né, e a trajetória na Europa, o outro milagre que foi a corrida de Fórmula 2 em Nürburgring, foi a grande corrida dele, né, o ano difícil de 1977 com a March, né, que era dirigida pelo Mac Mouse, não vamos nem falar o nome do rapaz, vamos tratá-lo de Mac Mouse, como muito bem escreve o Alex em seu livro Mais Que Vencedor, né? A gente parou justamente depois da vitória, grande vitória lá em Nürburgring, 78, né, de Fórmula 2, né? E a gente parou nossa primeira parte da conversa naquele ponto. Vou passar a bola aqui para o meu amigo João Carlos Viana, ele vai dar o boa noite dele também, e a gente já vai começar com as perguntas para o Alex Dias Ribeiro aí. Espero que todos que estejam acompanhando com a gente aí curtam bastante, curtam nosso Facebook. Nós já fizemos as lives com Emerson Fittipaldi, dessa vez o bola da vez aqui, o volante da vez é o Alex Dias Ribeiro. João. Boa noite a todos, boa noite quem nos assiste, boa noite, Alex. Espero que seja tudo bem com você. Tudo bem, graças a Deus. Marcel, melhoras para o Marcel. Alex, em 79, você fez um breve retorno à Fórmula 1, né, pela Copersucar. Em Imola, na homologação do circuito de Enzo Dino Ferrari, você chegou a andar em sexto lugar e até quebrar. Você depois foi convidado para fazer 2 corridas na América do Norte, em Montreal e Watts Glen, você não conseguiu se classificar. A grande diferença entre esses 2 episódios é que na Itália você estava com o F5, talvez o melhor Copersucar que já foi construído, se não for o melhor, foi o que teve os melhores resultados, e na América do Norte você estava com o F6, né, que foi um carro que teve um super investimento, tinha uma grande expectativa, mas não entregou. Qual era a grande diferença entre o F5 e o F6? Bom, o F5 era um carro convencional, o F6 era um carro asa, que é um conceito totalmente diferente. Chamava carro asa porque ele tinha nas estruturas laterais, dos 2 lados do cockpit, uma asa que tinha o perfil que quase que ia do eixo dianteiro ao eixo traseiro. E gerava uma downforce enorme. Só que naquele início, o pessoal ainda estava meio tateando no escuro. O Colin Chapman foi o que lançou o primeiro, que fez um tremendo sucesso, foi uma invenção do Colin Chapman, e todo mundo teve que copiar. Acontece que o carro asa o pessoal teve que repensar todo o sistema de suspensão, de mola, de altura do chão, e de localização do tanque de gasolina, tudo era um carro completamente diferente. E o F6 pecava por ter um chassi que torcia. Ele não era forte o suficiente para usar molas 2 ou 3 vezes maiores em pressão, mais duras, porque rígidas, porque senão a pressão aerodinâmica negativa para baixo, chamada downforce, era tão grande que o carro os primeiros andavam com a barriga arrastando no chão. Até que o pessoal foi aprendendo, foi endurecendo as molas, e também os braços de suspensão, as barras estabilizadoras, e chegou um ponto que todo esse pacote era demais para o chassi, então o chassi torcia e fazia com que o carro tivesse reações ao volante assim, inesperadas. Ele era um carro muito imprevisível.
O F5 não, era um carro que eu sabia que eu podia jogar ele para dentro da curva, dar uma butinada forte, vir de lado ou sair de frente, explorando as tendências do carro. Mas porque ele era previsível o que ele ia fazer. O F6 era imprevisível. Então, Hum. ele podia se escapar de traseiro ou de frente. Era um carro muito complicado de dirigir, muito difícil. E eu, normalmente, eu estava parado há um ano e voltei a correr com esse carro tão difícil. Então, foi assim, muito difícil para mim. O próprio Emerson, que andou no carro que eu andei, no Watkins Glen, o dele era o 14, o meu número era 19. Como eu não classifiquei, eles puseram o número 19 no carro que estava comigo para ser o carro reserva para o Emerson. Se desse algum pênalti na largada ou precisasse, ele estava prontinho para andar. Então o Emerson, quando andou nesse F6, ele desceu do carro e falou: com esse carro aqui eu não me classificaria nem para a corrida de Fórmula Atlantique, que era preliminar da Fórmula 1. Tão ruim que o carro era. Não só o carro era difícil, mas o meu não tinha sido acertado. Ele foi tirado da caixa assim, no ato, no Watkins Glen, e tinha um monte, sem tempo de treinar, de acertar e tudo. Então foi assim, muito difícil para mim e eu não consegui classificar, que foi uma pena. Também vivi uma grande experiência com ele. Na manhã, eu não classifiquei ainda no sábado. Na manhã de domingo, o Peter McIntosh, que era o diretor da equipe, diretor técnico, pediu para eu dar umas 6 voltas para assentar um jogo de pastilha, porque as pastilhas precisavam ser assentadas, e aí eu andei lá umas voltas devagarzinho e tal, e 2 no pau. Quando eu acelerei na saída de uma curva, que mudei de segunda para terceira, que o motor dá aquele tranco assim, o motor tem muita força nas baixas velocidades, senti aquele trancão dos 520 cavalos do Cosworth, e uma coisa muito estranha aconteceu. O volante saiu na minha mão. Não é a melhor coisa para se acontecer num carro de corrida. Foi soltar o pé da embreagem e tchum! Que desagradável, viu? Aí eu tive uma reação instintiva. Não deu nem tempo de pensar. Eu soquei ele de volta para o lugar dele e ele encaixou. Tá bem. E aí eu vim devagarzinho para o box, né? Quando eu parei no box, o McIntosh agachou assim para conversar comigo. Aí eu peguei, puxei o volante, saiu e entreguei para ele. Oh, this is very unusual. Unusual, tá. Very, very. Mas essa foi uma das histórias. E tem um simbolismo todo especial, porque aquele dia, quando eu desci desse carro, botei o pé no chão do box de Watkins Glen, eu estava dando adeus à minha Fórmula, a minha história na Fórmula 1 e no automobilismo, né? Foi assim o dia mais triste da minha vida. Foi a última vez que eu sentei num carro de Fórmula 1. Mas você já tinha isso na cabeça, ou isso aí foi algo que acabou sendo um marco porque você não teve perspectiva para 1980? Bom, eu já tinha parado no fim de 77 na Fórmula 1, né? Com aquele desastre que foi a marcha. Em 78 eu corri no meu time de Fórmula 2, que a gente montou lá, o Jesus 6 Racing. E naquela temporada de 79 eu já era a carta fora do baralho, que o Emerson resolveu, ele estava para escolher entre eu ou o Chico Serra para ser o copiloto dele no ano seguinte. Então ele ia me testar em Imola,
E eu fui muito bem em Imola com o F5. E ele ia testar o Chico Serra numa dessas duas corridas, ou nas duas. Eu não estava nem inscrito para a corrida de Watkins Glen e Canadá, mas o Chico declinou o convite porque ele estava disputando o campeonato de Fórmula 3 na liderança, e ele precisava ganhar o campeonato. Então, aí me chamaram: vai você mesmo, Alex, de novo. Talvez, se eu não tivesse ido, a coisa teria sido melhor, porque é o Chico que ia segurar aquele arrojão. Mas, como aí sobrou para mim, eu sabia que eu não tinha outra perspectiva, aquela era a minha última. Já era a prorrogação, a última chance já tinha sido 2 anos antes lá com o Copesul. E então, depois você desceu do carro, você sabia que você tinha encerrado sua carreira de Fórmula 1, deve ter pintado aquela pergunta: o que fazer agora? Aí foi difícil. Eu fiquei que nem cachorro que caiu da mudança, sabe? Não sabe o que fazer da vida. Eu já tinha um esquema montado do Jesus Saves Racing, também não consegui patrocínio para a Fórmula 2. E então a perfumaria Rastro, que era meu patrocinador menor, mas mais fiel de todos, o João Carlos acreditava muito no que eu fazia. O João Carlos era o presidente da Rastro, e ele me deu uma graninha que deu para fazer o running do meu irmão na Fórmula Ford inglesa. E o Fernando foi correr na Inglaterra, e eu tinha já a oficina montada em Silverstone. O Alastair McQueen, que era o piloto do caminhão, passou a ser o mecânico-chefe. Ele aprendeu muito rápido, ele era muito bom, muito calmo, muito eficiente. Tanto assim que ele depois progrediu na vida, ele foi o chefe da Jaguar, quando eles ganharam em Le Mans, ganharam o Mundial de GT, chefe da parte técnica, acho que é o mecânico-chefe. E o Fernando foi muito bem. A gente comprou um Van Diemen, o Alastair foi para a fábrica trabalhar na montagem do carro, já montou o carro bem caprichadão, no limite de peso e tudo. E o Fernando foi campeão inglês de Fórmula Ford naquele ano. Então, eu fiquei mais esse ano, 79 e 80. 80 eu consegui para o Fernando um contrato com a Royale. Ele foi esse piloto de fábrica da Royale, e ele foi bastante bem. Depois ele teve um acidente que deixou ele meio fora de combate por um tempo, mas aí eu passei mais 2 anos na Inglaterra, um como team manager do Fernando e outro tentando vender a nossa casinha lá para poder fechar aquele ciclo e voltar para o Brasil. Então, no fim de 79 eu voltei para São Paulo e comecei aqui uma vida nova. Primeiro eu fui trabalhar como numa fábrica chamada Glasspack, que fez um contrato com a Ford para construir 25 carros da Fórmula Ford para um campeonato da Fórmula Ford no Brasil. Acho que foi 25 ou 30 carros. E eu era e também que fazia a ponte entre os fornecedores para a linha de montagem desses carros na Glasspack, e fazia os testes com o carro. Então foi meu primeiro emprego aqui. Depois o que eu fui fazer depois? Eu fui contratado pela Eldorado, uma revenda Fiat de Brasília, e que estavam lá na Eldorado trabalhando na parte técnica. O Zeca e o Eladio, que foram meus sócios na Câmara, a Câmara já tinha fechado. Então, eles me chamaram para trabalhar com ele. O Wilson Drago, que era o meu mecânico do coração, um cara que foi um pai para mim, também estava lá como
o chefe da oficina. E então eu trabalhei para eles e eu comprei para eles um projeto do Fiat Fittipaldi, que era um Fiat todo tunado, bacanão, que tinha sido desenvolvido pelo George Letry, e é isso, número 1 da Vemag, né? Então, mas o projeto não teve o apoio da fábrica, da Fiat, e então ele era para ter, mas a Fiat desistiu, enfim, na hora H, e aí eu comprei esse projeto e nós fizemos uma série desses carros Fittipaldi, que era um Fiat, assim, tipo, que nem tinha o Fiat Abarth na Itália, a ideia era essa. Um carrinho todo, era bem bacana. Esportivo, de motor e também de suspensão, e tinha uma carenagem que bem diferenciava ele. Terminado isso aí, eu resolvi ir plantar jojoba lá no norte de Goiás. Eu comprei uma fazenda. A jojoba produz um óleo ultra especial que é muito usado na indústria farmacêutica, na indústria cosmética, mas também com esse óleo no motor você podia andar 100 mil quilômetros sem trocar o óleo, era super resistente a alta temperatura e tinha uma série de vantagens. Se funcionasse, eu teria um lucro de $250 mil por ano. Era a atividade agrícola mais rentável do mundo por hectare. Legal, né? Sem contar as ilícitas, maconha e outras coisas. Então essas a gente deixa de fora. Não deixa, só as legais, enquanto as legais, né? Bom, Alex, fui ser fazendeiro. Só uma perguntinha. E quando foi que o Atletas de Cristo, que você foi diretor por tanto tempo, entrou na sua vida? Foi nessa época aí, um pouco antes, um pouco depois? Como foi? Atletas de Cristo foi fundado pelo João Leite, um goleiro do Atlético de BH, e um missionário da Juventude para Cristo chamado Abraão Soares. Os dois começaram isso quando eu ainda estava na Europa, correndo de Fórmula 2. Mas era só um departamento da Mocidade para Cristo. E depois ganhou identidade própria. Eles até me convidaram para vir fazer parte. Eu declinei o convite, eu estava muito desgostoso da vida. Eu falei, Abraão, andei por aí que nem um maluco, correndo atrás, andando em círculos sem chegar a lugar nenhum. Eu quero aplicar a minha criatividade, minha capacidade de trabalho numa algo mais produtivo. Então, infelizmente, eu não vou ter tempo para mexer com isso, você me desculpa. E falou, tá bom. Isso foi logo em 82, 81, logo que eu cheguei, que eu me estabeleci mesmo em São Paulo, no início de 81. Aí o tempo passou e um dia, já 4 anos depois, acho que já em 85, 84 ou 85, um desses dois aí. Eu estava lá na fazenda e a jojoba não tinha dado certo, nós estávamos mudando o esquema para plantar arroz e soja, e preparando o terreno, essas coisas, e nós trabalhávamos com um sistema que eu tinha um funcionário lá, uma família que morava lá, que era o meu ministro da Agricultura, e quando a gente tinha coisas para fazer, a gente trabalhava no sistema boia fria, contratava vários para fazer colheita, para fazer plantio, né, nas pontas, nos tempos de pico de produção. E numa dessas, a gente resolveu cavar um poço lá na fazenda, porque nós tínhamos que buscar água no rio, que era 1 quilômetro só da sede da fazenda, no Ribeirão Gorgulho, um afluente do São Francisco, não, do Rio Tocantins, que passava quase que na fronteira da nossa fazenda. E a gente resolveu
cavar um poço, de acordo com os técnicos lá, a água, o buraco tinha que ter, com 7 metros chegava na água. Aí contratamos um cavador, passou de 7, não deu água, 8, 9, 10. Quando chegou em 12, ele falou: ô, seu Alex, eu vou parar de cavar esse poço. Falei, mas por quê? Ele falou, porque eu guneio. Como é que é gunear? Ele ficava agoniado. Porque lá... Se agoniou. Agoniou. E lá a terra é um pouco arenosa. Então, de vez em quando, um poço desbarranca e só terra o cavador, né? Então, ele ficou com medo por causa da profundidade e tal. E eu falei, como é que eu vou fazer agora? Aí o Silas, que era o meu ministro da Agricultura, falou, eu cavo aí, seu Alex. Eu falei, não, Silas, pelo amor de Deus, você tem família, está com os filhos lá, eu não vou permitir uma coisa dessa. Mas a gente precisa de um poço e tal. Aí eu entendi que existia um negócio que era encamisar o poço, que era comprar umas manilhas de 1,10 m de diâmetro e de concreto. Então você ia cavando e encamisando, ela ia descendo, porque aí não poderia acontecer o desabamento, o desmoronamento. E aí cavamos, né? E deu água com 25 metros. Aí eu desci lá. Lá de bomba. Instalamos a bomba, tal, só que a gente fez isso na época das chuvas, em janeiro, por aí. Muita água lá, então ficou uma beleza. Quando chegou em julho, na seca, porque lá na seca, 4 meses ou 6, entre 6 e 4 meses, que não chove nada. O lençol freático baixou e o poço secou. Aí a solução seria dar um fundo no poço, cavar ele mais um pouco para buscar o lençol de água. E aí esse dia estava só o Silas e eu lá. Então a gente começou, logo depois do café, a cavar. O Silas desceu e eu puxava. E a coisa era feita com 2 forquilhas e um tronco de árvore no meio. Tudo cortado assim, de lá da região. E uma cruzeta, que no tronco a gente pôs 2 elementos transversais que podiam enrolar e desenrolar a corda. Então o Silas desceu e eu fui ali segurando. E eu falei, meu Deus do céu, eu estou com a mão, com a vida de um pai de família na minha mão. Eu não posso olhar aqui de literalmente. Que responsa. O Silas cavou, e eu puxei, trabalhando até meio-dia. Aí nós paramos para almoçar. Nessa hora minhas mãos já estavam tudo sangrando, já com mão de cara da cidade, né? Pegando, fazendo essa força toda, num toco de a pele fina. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu desço e você cava. Ele falou, tá bom. Então, eu desço e você puxa. Então eu desci, fui cavando e o Silas puxando a terra para cima. Quando eu olhei umas 4 horas da tarde, o sol que estava aqui já ficou a pino e com 25 metros de profundidade, já ficou escuro lá dentro. E durante esse tempo todo tinha uma perereca albina, branquinha, assim, na parede, quietinha lá, ela estava só me olhando. E lá pelas tantas, enquanto um balde ia, o outro vinha, aí já estava com água aqui pelo meio, pelo umbigo já, um pouco acima, mas cavando ainda. Aí eu virei para a perereca e falei para ela, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou comigo, você está aí desobedecendo, seu tonto. Não foi a perereca que falou, não foi? O chefe falou comigo, através da minha consciência, mas foi muito claro, você está aí desobedecendo, seu bobo. E ali eu estava literalmente no fundo do poço da minha vida. E naquele ano teve o Congresso de Atletas de Cristo
em Atibaia, no acampamento Palavra da Vida, e a diretoria de Atletas de Cristo me convidou para ser o diretor executivo de Atletas de Cristo. Até então eu já estava auxiliando no grupo de São Paulo. Eu fazia as palestras para o grupo de São Paulo e eles estavam institucionalizando a organização como uma ONG, já tinham oficializado, já tinha CGC e tudo, e eles me chamaram para ser o diretor executivo. Aí eu falei, me dá um tempo para eu pensar e orar. Eu falei com a Bárbara, falei, ó, Deus está chamando a gente para isso, o que você acha? Vamos orar. Nós passamos um mês orando, jejuando, ponderando, e a gente resolveu aceitar o convite. E foi assim que começou o meu envolvimento oficial com Atletas de Cristo. Falei para a Bárbara, falei, ó, o salário é equivalente a $25 por mês. Hoje seria $25.000 por mês, $25, não é $1.000, Aí 55, 25, R$ 125 por mês, imagina. Que era uma coisa de filantropia, né? Era simbólico só esse salário. E eu falei, eu vou separar um tempo aqui de 3 meses para organizar a missão, né? Transformar, porque era mais um movimento do que uma missão, e dar um cunho administrativo legal para a gente pensar, para ter uma estrutura. E depois desses 3 meses eu volto para o mercado de trabalho. Nesse tempo eu estava trabalhando muito com investimento, eu tinha o apoio de um amigo que era dono de uma corretora chamada Grifo, que me dava as orientações, eu participava das reuniões, de estudar o mercado e tudo, e eu ia investindo e tal. E naquela época o mercado estava bombando, eu ganhei muito dinheiro apostando na bolsa. E depois eu volto para a minha atividade normal aí, e a gente vai ajudar a Atletas de Cristo voluntariamente. Só que a Bíblia diz que quando a gente põe a mão no arado não dá para olhar para trás, né? Quando eu botei as mãos nessa missão, começamos a trabalhar, Deus fez tanta coisa, abriu tanta porta, que foi a minha segunda vida, a segunda carreira. Esses 3 meses viraram 22 anos e meio trabalhando com Atletas de Cristo, e Deus fez chover de monte na nossa horta. Naquele tempo eu estava correndo também no Brasil, eu montei uma equipe junto com a Glaspac, aquela mesma empresa que construiu os Fórmula Ford para a Ford. A gente tinha dois XR3, foi logo no lançamento do Escort, né? Ele não era nem XR3 quando nós começamos, depois é que eles lançaram um modelo de rua chamado XR3, e nós fizemos o desenvolvimento desses motores na Argentina, com o Orestes Berta, e foi bem legal. Então eu corria aqui e também trabalhava com Atletas de Cristo. Aliás, quando eu chamei, aí quando eu disse sim para Atletas de Cristo, antes do convite tinha pintado o Ricardo Dávila, que era o engenheiro dos Fittipaldi. Ele estava trabalhando montando com o Peter McIntosh uma equipe de Fórmula 3000. A Fórmula 3000 era uma fórmula que usava o Cosworth, que o pessoal usava no passado, que agora todo mundo já estava na era do turbo. E o Bernie Eccleston tinha lá uns 50 Cosworth, ele era dono de um monte de Ford Cosworth, então ele inventou essa categoria com carros antigos da Fórmula 1 e Cosworth, que era a Fórmula 3000. Foi assim que começou. E então o Ricardo me desafiou a voltar às pistas correndo de Fórmula 3000. E aí eu comecei a me preparar para isso e consegui logo de cara um bom patrocínio da São Paulo Alpargatas,
que era a nossa patrocinadora principal também na equipe de corrida com o XR3. E estava tudo certo, só que a gente tinha que levantar os outros 50%, e nós não conseguimos levantar esses 50%. Nós chegamos a divulgar que estava sendo lançado o time e tudo, fizemos até uma conferência de imprensa. No fim, não conseguimos nada, tivemos que abortar esse projeto. Enquanto isso, o Greco assumiu toda a parte da Ford, e quando eu vi, eu fiquei sem o patrocínio para a Ford para o Campeonato Brasileiro e sem ir para a Europa. Ou seja, voltei a estaca zero. E justamente nesse momento caiu esse convite para ir para Atlético de Cristo. E ainda bem que eu fui, foram os anos mais significativos da minha vida. Então, até eu escrevi um livro sobre isso muitos anos depois, muito além de sucesso e significado, né? Porque os editores queriam um livro sobre esse binômio, sucesso e significado. O pessoal da Mundo Cristão, que é a maior distribuidora e produtora de livros no Brasil, desse mercado evangélico. E falei, por que eu? Ele falou, porque você já viveu essas duas fases na sua vida, da busca do sucesso e do significado. Então, a partir daí foi que saiu o livro Muito Além de Sucesso e Significado, né? E Deus fez chover muito na nossa horta. Durante esse período, eu trabalhei com atletas que tinham acabado de subir do sub-20 para o profissional do São Paulo, que era o Silas, o Miller, o Márcio Araújo, a Abelha. Essa turma toda vinha na minha casa nas reuniões. Dário Pereira, mais tarde o Rojas. E então, esses garotos que eu trabalhei com eles quando eles estavam acabando de voltar da Rússia, campeões do mundo de sub-20, no ano de 85. Isso. E o Silas foi eleito o melhor jogador do torneio, ganhou lá a chuteira, o equivalente à chuteira de ouro. E a gente ganhou um momento muito grande. Logo eles também, como a Atlético deu tão certo que foi considerado o melhor ministério desse tipo no mundo inteiro. E aí foi criada concomitantemente aí a coalizão internacional dos ministérios esportivos, com organizações semelhantes e com o mesmo objetivo, que se espalhou pelo mundo inteiro. E o modelo brasileiro foi muito usado. Eles me levavam muito para dar palestras motivacionais, para passar a visão desse trabalho. Então, eu acabei como o chairman da coalizão dos Ministérios Esportivos Internacionais durante 7 anos, então, que era uma espécie de FIFA dos Ministérios Esportivos. Então, tudo isso ganhou um momento muito grande, e aí eu já fui convidado para trabalhar como capelão nas Olimpíadas de Seul, em 88, em 90, teve a Copa do Mundo. Na Itália, nós tínhamos 6 atletas de Cristo na seleção brasileira. Eles me convidaram para ir junto com eles, como dar um apoio espiritual, psicológico. E foi muito legal assim, a experiência, embora a gente não tenha ido tão bem. Mas a gente adquiriu ali muita experiência nesse assunto. E acabei indo em 7 Copas do Mundo. Foram 6 presencialmente e uma remoto, né? Já agora na era da internet. Essa era justamente a próxima pergunta nossa, né? As suas viagens como representante do Atletas de Cristo, sobretudo as que você fez para a Copa do Mundo, as Copas do Mundo de 94, de 2002, claro, muito mais marcantes pelos títulos do Brasil, né? E com Atletas de Cristo envolvidos nessas conquistas. Como é que foi essa experiência para você e para os jogadores? O que você pode dizer aí? Você pode compartilhar dessas experiências aí que você teve com essa missão aí junto aos atletas? A de
94 foi muito legal, porque aí tinha uma turma que nós já tínhamos trabalhado junto. Por exemplo, na Olimpíada de 88 eu conheci o Tafarel e, se não me engano, foi lá que ele tomou uma decisão de entrar para o time de Cristo, orientado por um zagueiro chamado Batista, que jogava no Atlético, que fazia parte da seleção também, e ele que liderava as reuniões, e eu estava lá conciliando eles, e a gente desenvolveu uma amizade e uma relação de discípulo mesmo, e discipulador. E foi muito mentor. A palavra técnica é mentor, o termo discípulo é mais um termo bíblico. E então, lá na de 94, eles estavam assim, muito bem preparados espiritualmente e com a visão correta, que Deus tinha chamado eles para, não para ficar bonito na fotografia e ser campeão do mundo, mas para ser um mensageiro dos valores cristãos no meio esportivo, né? Porque é muito bacana, o esporte tem um fator assim, de mexer com as massas emocional muito grande, principalmente no Brasil, né? Copa do Mundo. Sim. Então, mexe muito com Claro, o Brasil, coração. Né? Só que depois que acaba tudo, fica sempre aquele vazio espiritual que todo ser humano tem dentro do coração. Então, a gente queria passar para o torcedor que existe algo maior e concreto e que pode decidir o futuro eterno de todos nós. Porque um dia todo mundo vai embora mesmo. O chassi aqui tem prazo de validade. Mas um homem é um espírito, e esse espírito é eterno. Então, é um espírito que ocupa um corpo durante um tempo. E o tempo da validade do chassi, do que é a vida biológica. Então, o cara que está bem espiritualmente, o espírito dele controla a sua mente e o coração. Porque o homem, ao contrário do que diz o Barão von Coubertin, pai das Olimpíadas modernas, né? que ele criou o slogan Mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Aí é o homem bidimensional, ele tem uma função mental, que é o computador, e o chassi, que é o corpo. Mas Jesus Cristo definiu o ser humano como um ser tetradimensional. Quando ele falou, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, que é o corpo, todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Então, é dentro dessas 4 dimensões que eu faço uma analogia com o motor de 4 cilindros. Se os 4 não funcionam, o motor não rende tudo que pode dar. Se eu desligar um cabo de vela, o carro até anda com 3 cilindros. Se eu desligar 2, ele vai... Puff, puff, puff. Se eu desligar 3 cilindros, ele não sai do lugar. Então, eu trabalho muito com esse total holística, quer dizer, é uma palavra que trabalhar com o ser humano como um todo, né? Você não pode... geral. Geral. É o conjunto, né? Não são 4 dimensões estanques. O cara, para estar bem tunado, tem que estar bem. E tem uma cadeia de comando, é o espírito do ser humano, controlando esse balanço entre a fé e a razão, né? Entre a emoção e o intelecto, que o cara tem que jogar com o coração no bico da chuteira, mas também ele tem que pensar bem, senão, se ele perde a cabeça, entra muito, toma um cartão vermelho e a coisa não funciona. Então, e aquela seleção de 94 parecia ser tá bem resolvida de cabeça, né? Era muito bom aqueles 6 que iam na reunião. A gente parecia que estava vivendo o 2º capítulo do livro de Atos. Na Bíblia só tem o 1º. Nós estávamos experimentando coisas parecidas com aqueles caras. Podia muito bem ser o 2º capítulo. Parte 2, era milagre. Parte 2 era milagre todo dia, assim, e uma paz de espírito muito grande entre eles, e eles conseguiam transmitir isso para os colegas. Então,
Foi assim, Alguém chegou aí, além dos 6 que você citou, que você falou, alguém mais ia da comissão técnica, outro jogador ia para essas reuniões, Alex? não, só os 6. Né? Mas via Mas convite, eles convidavam, convidavam, pessoas? mas tinham muitas atividades, né? A comissão técnica tinha muitas atividades de lazer para eles e tudo, para não os caras não, não descompensar, porque você põe 30 machos para conviver durante 2 meses. Isolado ali. Então, sempre tem uns arranca-rabos, mas então o nosso pessoal era assim, uma espécie de, 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 de amortecedor de impacto, né? Então, era muito legal. E também de transmissão de otimismo, de esperança. Tinham muitos que não iam nas reuniões, mas tinham maior respeito, sabe? Então, era muito legal. E afinal, foi um desfecho lindo, assim. A imprensa tinha feito um auê, né? Acho que era o Armando Nogueira. Eu escrevi uma matéria e disso aí teve repercussões. É Buda ou Cristo? Numa alusão ao fato do Baggio ser budista e os atletas de Cristo iam na seleção brasileira. E, afinal, esse foi o título de uma matéria dele para afinal, um título muito bacana, né? Assim, a manchete. E o Tafarel, e o grande herói brasileiro era o Romário, que é o normal, né? O centroavante é sempre. O 10 é o cara, desde o Pelé. O 11 no caso, né? O Romário foi muito bem naquela Copa. Foi muito bem. Ele foi o cara da Copa, sem dúvida. Foi o cara. O jogo foi amarrado, sofrido, suado, batalhado. 45, 90 minutos, não saiu gol de jeito nenhum. Embora tinham tido várias oportunidades, mas a bola não entrava nem de um lado nem do outro. Teve a prorrogação, primeiro tempo da prorrogação, segundo tempo da prorrogação, um calor de lascar. E foi para a disputa de pênalti, né? Disputa de pênalti é loteria, qualquer um pode ganhar. E aí o Tafarel, de repente, a responsabilidade do título, do tetra, da possível conquista, deixou os pés mágicos de Romário e caiu nas mãos do Tafarel, né? Porque é disputa de pênalti. Alex, você acha que a preparação espiritual do Tafarel, né, ajudou a ter tanto sucesso naquela decisão de pênaltis? Vale a pena você ler o livro, cara. O capítulo dele no livro é ele contando o drama vivido embaixo das traves, dos 3 paus. Ele conta como é que foi. E ele dá o crédito, que na hora H, quem deu para ele a paz e a intuição para ir para o lado que a bola ia para pegar o pênalti decisivo. Mas o lance final, cara, foi justamente sobre o Baggio e o Tafarel, Buda ou Cristo. Deu Cristo. Foi mesmo. E deu Cristo. Não deu nenhum nem outro, porque o Baggio não Juntou fez lá gol, para cima. nem o Tafarel fez a defesa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que deu Cristo, né? Quem comemorou foi o Tafarel. Quem comemorou foi o Tafarel, então foi Cristo. Foi Deus. Foi ele que manipulou tudo isso, ele que criou esse drama todo, e sem aparecer. Ele é o grande autor da ação invisível, mas real. E foi assim, muito legal. Eu cheguei a escrever um livro chamado Quem Venceu o Tetra, com interrogação, né? E a moral do livro é que, no fim, é que Deus, como ele não divide a glória dele com ninguém, nem Baggio fez gol, nem Tafarel fez a defesa final. Tá certo.
Mas a glória de Deus, ele tá acima de tudo. Copa de 98, o que faltou? Você esteve lá também. Estive lá. Nossa, cara, essa daí tinha tudo para dar certo. Né? O Brasil chegou lá acho que talvez a seleção tivesse nomes até mais importantes que 94. 94 era um time muito coeso, né? Era muito coeso, muito pragmático. Né? E 98 tinha nomes, por exemplo, o Ronaldo já estava no auge da forma, né? Isso. Uma seleção que no papel talvez até fosse melhor que a de 94, mas que na hora ali H contra a França, contra uma torcida inteira francesa, não deu certo. Qual que é a tua leitura daquela Copa de 98 para a seleção brasileira, Alex? Aproveitando, Alex, só complementando, você estava no hotel quando teve o famoso piripaque do Ronaldo ou você estava fora do hotel? Não, eu nunca fico no hotel, eu sou um capelão não oficial. Né? Os atletas me convidam para ir ter as reuniões com eles nas horas de folga deles. Então, e é bom não estar, porque ele é um ambiente de concentração total da equipe, né? Então, eu estava na arquibancada e foi muito estranho, né? Eu tinha uma van, eu sempre aluguei uma van, porque além de cuidar da parte espiritual e psicológica, de auxiliar os atletas, eu também prestava serviço às famílias dos atletas que ficam em hotéis separados. Então, levar para visitar, buscar, levar para fazer compra e tudo. E eu tinha uma van, eu levei as esposas de uns 8 atletas, uma van grandona, e para o jogo. E nós estávamos sentados na arquibancada, junto com os parentes todos dos atletas. Tem uma parte que é das famílias dos atletas. E nada da seleção aparecer para o aquecimento, né? Foi estranho aquilo, porque toda vez eles entraram, não apareceu, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. E na hora do jogo o Ronaldo estava tão lento, mas tão lento, que ele está irreconhecível. Nós tomamos vários impedimentos, porque ele não tinha voltado em tempo ainda. Ele ia para o ataque, e na volta ele vinha tão devagar que passava uma bola para ele e estava atrás da linha do impedimento. E a gente não entendia nada, e foi 3-1. Foi assim... 3-0. 3-0, E aí foi aquele anticlímax total, né? Clima de enterro mesmo, foi muito, muito triste. E quando nós chegamos para a van onde nós tínhamos parado, a van tinha sumido, cara. Ixi. E a gente sem entender nada. Foi guinchada, porque nós paramos num lugar que a polícia foi lá e guinchou. Então eu com 7 mulheres fantasiadas de verde e amarelo da cabeça aos pés, na noite parisiense, com os franceses bêbados enchendo a cara e rindo da gente aberta, fazendo piada. Foi uma novela até localizar para onde levar essa van, recuperar ela. Cheguei, depois levei elas para o hotel delas e fui para casa onde estava hospedado. E cheguei às 5 horas da manhã dessa aventura toda, e sem entender direito o que estava acontecendo. Nós viemos saber dessas coisas por um amigo do Jorginho que estava no Japão. E era alguém que era do ramo de futebol, que contou, e elas também ouviram no telefone e disseram para mim o que tinha acontecido, que o Ronaldo tinha tido uma convulsão. E depois as coisas vieram chegando, as histórias, até a gente montar a quebra-cabeça. Né? Então, o que aconteceu foi que ele teve diagnosticado um ataque epiléptico e
E aí quem estava com ele no quarto, muito perto, não, quem foi que estava? Roberto Carlos. Roberto O nome Carlos. foi Roberto Carlos. O nome foi Roberto Carlos. Roberto Carlos entrou lá e Edmundo foi junto. E ele saiu correndo, pedindo socorro. Ele, o Ronaldo tá morrendo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Aí veio o doutor, era o Lasmar naquela época, o Lídio médico. Toledo. Lídio Isso, Toledo. Lídio Toledo. E deu um tranquilizante nele e ele apagou. Isso foi logo depois do almoço. Então ele dormiu até umas 4h30, 5 horas, que é quando eles saíram para o jogo. E aí a delegação foi toda no ônibus e levaram o Ronaldo para uma clínica para fazer um eletro para saber, porque se fosse um ataque epiléptico mesmo, ele não poderia jogar, porque é normal ter um segundo ataque, esse segundo geralmente é fatal. Mas chegou lá, não deu nada errado, não foi um ataque epiléptico, foi outra coisa que aconteceu. E aí ele falou que queria jogar, aí deu aquela discussão e eles não vieram para o warm-up, para o aquecimento, porque estavam discutindo, porque alguns acharam que tinha que ele não podia jogar, outros achavam que não, e houve uma discussão lá por causa disso. E eles já entraram em campo meio abalados e sem a peça-chave. Lá estavam com a peça-chave, mas fora de... Ele estava ainda grogue dos calmantes que tinham tomado, entendeu? Ainda não tinha passado totalmente o efeito. E nós jogamos praticamente 10 contra 11 o tempo todo. Então, foi isso que aconteceu. E foi muito triste. Faz parte. Era o esporte. E teve o Ronaldo teve a sua redenção em 2002. 2002 você também participou? Você também acompanhou a seleção, Alex? Acompanhei. Coreia-Japão? Foi, Coreia-Japão, eu estava lá. Suas memórias de lá, então? É muito bom, né, quando você ganha. Bom, né? É muito legal. Assim, não sumiu nenhuma van dessa vez? Não. Não. Tá, já começamos bem. E pela corrida, e pela Copa ter sido no Japão, tinham menos parentes, né? Porque a logística de ir para a Coreia e para o Japão era muito complicada, então eles estavam mais longe dos familiares. E uma coisa que marcou muito para mim, e isso é uma coisa que eu não costumo dizer isso muito por aí, que é uma coisa de foro muito íntimo, é que, voltando no início da minha carreira, quando eu descobri que era impossível o meu sonho, quando eu descobri o que era necessário para você ser um piloto, o sonho era impossível por causa da condição econômica, socioeconômica minha e da família, mas eu pedi a Deus que eu fiz um trato com ele, que se ele viabilizasse a minha carreira, eu ia ser um proclamador do Evangelho até o fim dos meus dias na Terra. E eu fiz tudo para sempre cumprir, eu nunca escondi essa mensagem, né? Por isso que meus carros sempre tinham o Cristo Salve e tudo. E essa visão foi que fez também Atletas de Cristo ter o mesmo rumo, e a Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos também. Então, mas eu tinha aquela mágoa que eu achava que se eu fosse campeão do mundo de Fórmula 1, eu teria condição de falar para metade da população do planeta, eu teria uma plataforma que me permitia, mas a minha carreira foi patética, o fim dela na Fórmula 1. E nesse dia, quando eles ganharam o Penta e se ajoelharam em campo, o Lúcio, o Kaká e o Edmilson, e para orar, para agradecer a Deus pela vitória,
quando eles levantaram, deram um zoom no peito deles, eles estavam lá com as camisetas ideologizadas que eu levei para eles com Jesus Loves You, com o coraçãozinho no meio. E quando eu vi aquilo no telão do estádio, e eu sabia que aquilo estava sendo transmitido ao vivo, via satélite para metade da população do planeta, eu falei, chefe, pode me levar embora, porque aquele trato que eu tive hoje se cumpriu na plenitude toda, que o senhor não permitiu que eu fizesse na Fórmula 1, o senhor permitiu que esses atletas fizessem aqui. Então, nunca na história do mundo tantas pessoas viram ao mesmo tempo alguém dizer que Jesus ama você, que é o centro da mensagem cristã. Foi o amor de Deus pelo ser humano que fez com que ele se entregasse para morrer naquela cruz, para nos salvar. Essa é a maior prova de amor que Deus já deu para a humanidade. E para mim foi assim, um dia de muita alegria. Só que ele não me levou, eu estou aí até hoje. Falando. Bom que você divide essas histórias com a gente aqui, com os amigos aí que estão acompanhando ao vivo aí essa nossa conversa gostosa. Alex, eu vou querer só dar uma pequena pausa nessas suas aventuras de Copa do Mundo aí, nessas missões suas de Copa do Mundo, para perguntar sobre um momento especial, Suzuka 1990. Por quê? Porque dois ex-mecânicos da Camber estavam lá no alto do pódio, em primeiro e segundo. Eu queria que você me dissesse o que você sentiu ao ver os dois ali, Nelson Piquet, Roberto Pupo Moreno, os dois de Benetton, em primeiro e segundo, no dia em que o Ayrton Senna também conquistou seu segundo título mundial, naquela batida polêmica com a Prost, logo na primeira curva, né, logo depois da largada. Mas eu queria que você falasse o que você sentiu quando você viu aqueles dois mecânicos da Camber no alto do pódio, em primeiro e segundo. Foi uma emoção muito forte, assim, porque é quase como se fossem uns filhos, né? Não biológico, não espiritual, mas assim, uma turma que começou desde criança, junto, seguindo um exemplo, né? Mas eu falei para Deus, Deus, o senhor é exagerado mesmo. O senhor, quando abençoa um cara, o senhor... do mesmo... Foi a oficina mecânica mais abençoada da história da Fórmula, do esporte a motor, foi aquela oficina mecânica. Como dizia o Zé Roberto, o Zé Roberto Nasser, né? Falou, é a maior concentração de pilotos por metro quadrado do mundo. Exatamente. De pilotos de Fórmula 1 por metro quadrado. De Fórmula, sim, certamente. Com certeza. Então você chegou a conversar com eles a respeito disso, com o Roberto, com o Nelson, de falar assim, vocês ali em cima, tô orgulhoso de vocês, algo nesse sentido de irmão mais velho, falar assim, tô orgulhoso de vocês, meus irmãozinhos. Não, essa turma não para muito para pensar nessas coisas, não. E nem eu pensava, quando eu tinha a idade deles, eu estava no centro do olho do furacão, né? Agora que a gente, com a idade, fica mais perceptivo, né? Então, é motivo de grande alegria e de muito orgulho mesmo, assim, né? Essa turminha que o trabalho que a gente fez para montar essa oficina, que é o milagre que Deus fez, né? Acima de tudo, como na primeira live que nós fizemos, eu contei toda a história, como é que foi. Sim. Aquilo ali não foi uma conspiração positiva do destino de jeito nenhum. Que foi um negócio tão preciso, tão claro. Deus botou um grupo de pessoas junto, a mãe de um que deixou a gente envenenar o carro, montar a oficina na casa dela, o outro tinha as ferramentas, o pai do outro foi sócio na oficina que fechou e nós herdamos as ferramentas. O meu pai deu uma batida com o Fusca dele, quase morreu. Aquilo cheirava a tragédia, mas daquela tragédia saiu um carro de corrida que influenciou a vida de 3 caras para chegarem na Fórmula 1.
E tantos outros que frequentavam lá a Camber, né, que não chegaram à Fórmula 1, mas que também foi escola de vida para muita gente. E até hoje é um exemplo de empreendedorismo, do legado que nós estamos deixando para as futuras gerações que se interessarem pelo assunto. É uma coisa muito rica. Por isso que eu escrevi o livro também sobre isso, e o filme que a gente fez, que o Denilson Félix produziu, que ganhou o Festival de Brasília de cinema. Muito bom assistir. Muito bom assistir. Participou do Festival de Cinema Brasileiro em Miami no ano passado. Então, é uma coisa assim que o chefe lá em cima é exagerado. Eu sou muito grato a ele. Com certeza. Alex, você falou... Pode falar, Lucas. Pode falar. Vai, João. Você falou de alguns jogadores de futebol, né? E pilotos de Fórmula 1. Você fez um trabalho com o Senna, né? Também, em relação a isso. Conta como é que foi esse trabalho com o Senna, com o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele teve uma experiência com Cristo. Quem levou ela ao conhecimento, de Cristo, foi uma missionária chamada Neuza Itioca. E ele topou entrar para o time, aceitando a Cristo como seu salvador. E ela me ligou: Alex, o que eu faço agora? Aí eu falei: não fala para ninguém, porque a experiência nos dizia que sempre que um atleta de Cristo de renome tinha essa experiência, e isso vinha a público, já que chegava um monte de gente para grudar nele, para pedir dinheiro, para tudo. Então a gente precisava proteger ele do mundo, e também do mundo cristão, evangélico. Até ele crescer um pouco espiritualmente, ter algumas convicções para crescer espiritualmente. Então a gente começou a fazer um trabalho de discipulado com ele, mas que foi muito difícil, porque ele tinha uma agenda muito corrida, né? Então, algumas vezes eu fui com ele quando ele ia fazer o preparo físico dele lá na USP, na pista de atletismo que tem dentro da USP, com o Nuno Cobra. Aí eu ia lá correr com ele, e depois a gente conversava bastante, tudo. Eu dei uma Bíblia para ele, porque ele tinha uma Bíblia tão antiga que ainda escrevia Cristo com CH, e ele não entendia nada. Eu arrumei para ele uma versão moderna, uma tradução atualizada, chamada Bíblia Viva, e andava com essa Bíblia para todo lado dentro da pasta dele, da briefcase dele. E foi uma experiência muito forte. Ele ficou ele era muito intenso no relacionamento dele com Deus. Ele queria saber mais e fazia perguntas, e foi uma experiência que realmente teve um impacto grande na vida do Ayrton. Tanto assim que ele, no livro que eu conto o testemunho dele, tem uma parte do capítulo, Provérbios de Ayrton Senna, que eu listei todas as frases dele quando ele falou de Deus e tudo. E ele tinha e aquilo lá é um mundo muito pervertido, o mundo da Fórmula 1. Então é muito difícil. E como a gente já mais Mac Mouses por aí, né? Não tem só um, né? São vários Mouses ali, né? E aí eu falei com ele, falei: olha, não abre muito a boca quando você não tiver mais crescidinho. Então a gente foi trabalhando. Conseguimos que ele ficasse quieto durante 6 meses. Aí um dia ele mesmo descobriu lá na Bíblia um versículo que dizia: abre a tua boca, eu colocarei nela as minhas palavras. Era Deus falando para um profeta antigo do Antigo Testamento. E ele tomou isso como se Deus estivesse falando para ele. Aí numa coletiva de imprensa em Portugal, no GP de Portugal, depois dele ter feito a pole,
ele abriu a boca e falou 20 minutos sobre Deus. E a turma ficou assim, de boca aberta. E a imprensa caiu matando em cima dele. E o Prost também, que tinha aquela rixa com ele, né? E aí começaram, qualquer coisa que ele falava, e qualquer atitude dele que não batia com o discurso era muito cobrado, né? E ele não estava preparado para lidar com tudo aquilo. Então, o pessoal fazia muita brincadeira. O próprio Senna tem aquele ditado que diz: Deus existe. Eu tive um encontro com ele. O Prost falava que Ayrton existe. Deus teve um encontro com ele. Invertia a fórmula e fizeram tanta pressão que ele se retraiu bastante. E aí, qualquer deslize que ele desse era muito cobrado. Então, foi mais um fator de pressão. Mas eu tenho certeza que... Certeza não posso ter da salvação dos outros, porque isso é uma coisa muito íntima de cada um e Deus. Mas eu tenho assim, muita esperança e bastante evidências que ele é um cara que teve mesmo um encontro com Deus e que nós vamos encontrar com ele nas pistas de ouro lá do outro lado, lá no paraíso. Tá certo. O outro Alex, foi com Fittipaldi, né? Também você pergunta. É isso. Vamos falar do Emerson. Pois é, o Emerson, ele sempre foi muito, muito próximo da gente, porque logo desde o tempo que a gente conheceu ele, quando ele corria de kart ainda. E a gente era representante dos Fittipaldi em Brasília, lá com a Câmara. E ele sempre foi um cara assim, temente a Deus. Ele falava mesmo, no primeiro livro meu, ele ainda não tinha tido o encontro pessoal dele com Cristo, ele falou que ele gostava muito de entrar nas igrejas, aquelas catedrais da Europa, e ficar lá em silêncio. Ele sentia assim, uma paz, uma coisa muito boa. E ele falou: eu creio em Deus da minha maneira. Até que ele teve um encontro mesmo com Deus. E o fator que mais influenciou foi aquele acidente dele em Michigan, né? 96. 96, Ele, inclusive, conta essa coisa no prefácio do meu livro Sucesso e Significado. E foi uma coisa dramática, assim. Ele achou que tinha morrido. E vale a pena depois vocês lerem o livro. Eu vou mandar um para vocês. Que assim, desde já forte. agradeço, Alex. Muito legal. Eu agradeço também. E ele teve um encontro com Deus, bem sério mesmo. E ele ficou quietinho, assim. Ele não abriu a boca enquanto ele não estava... E ele hoje é um cristão bem, bem sério com Deus, com bastante conteúdo. Pode perguntar para ele qualquer coisa que você quiser, né? Que ele está bem preparado. E o outro também que tinha uma certa influência com ele foi o Piquet. Só que ele se rebelou e não quer saber muito das coisas de Deus, né? Ele é cristão ao modo dele também, ao modo Piquet. Acho que nem isso. Mas ele sabe direitinho como é que é as coisas. Então, praticamente os três que foram campeões do mundo, a gente andou junto em algum capítulo aí teu. Algum capítulo da nossa vida, das nossas vidas, né? Então muito bacana. Alex, vamos falar da tua passagem como piloto do Medical Car? Como é que surgiu esse convite? Daquela FIA que era presidida pelo McMouse. Como é que surgiu esse novo capítulo da tua vida aí com o Medical Car? Bom, quando eu tinha parado de correr, o primeiro GP que teve no Brasil, eu parei em 77, né? O de 78 foi no Rio de Janeiro, foi aquele que o Emerson chegou em segundo. A primeira no Rio de Janeiro.
E aquilo já era 79, né? Ou era? 79, daí voltou para Interlagos. Aí, quando voltou para Interlagos, Dr. Watkins tinha sido convidado para ser o médico do Medical Car. E quem pilotava o Medical Car no Brasil, e assim, era um piloto em cada país. Então, quem dirigia o Medical Car no Brasil era o Wilson Fittipaldi. E naquele ano que voltou para ser em São Paulo, o Christian estava estreando na Fórmula 1. Então o Wilson falou que não ia poder guiar mais o carro, que ele queria estar acompanhando o Christian de perto, nos boxes, né? E aí o Christian estreou em 92, é isso? Então já foi em 92. Isso. Então, o Christian estreou em 92. Foi... Não, peraí, teve uma vez que eu dirigi Dr. Watkins que foi bem antes, foi no 81, com uma Alfa Romeo. E aí ele gostou muito do trabalho. Ele até viveu um momento lá bem intenso, que ele ficou muito impressionado. Mas eu só dirigi aquela vez. Agora, já quando chegou nos anos 90, que o Wilson era todos os anos no Brasil, era o Wilson, o piloto oficial, e ele não quis mais. Então a Suzy, que é a mãe do Christian, ela fazia parte da organização do evento. Aí ela sugeriu o meu nome para substituir o Wilson, para ele poder fazer o trabalho junto com o Christian, ficar junto com o Christian. Então, isso já foi em 98, se não me engano. Era, 98. Aí eu assumi, e aí no ano seguinte teve um... Peraí, eu estou esquecendo a sequência. Sei que eu comecei a fazer só o Grande Prêmio Brasil. Eu fiz alguns Grandes Prêmios Brasil, até que... e os carros eram muito precários, né? Eu dirigi um Ford Verona, dirigi um Fiat Stilo. Tempos de Autolatina no Brasil. De Autolatina ainda. Versalhes, era um Ford Versalhes. Não, Verona. Um desses dois aí. Era um carro... Autolatina da mesma forma. Era o carro da fábrica que patrocinava o GP. E eram uns pangarés muito ruins. A gente vivia assim, com medo de tomar uma volta em cima. A Alfa Canajura, essa que eu guiei pela primeira vez, era tão lenta, e o circuito era o Interlagos antigo ainda, antes da... Então, eu nem entrei para o miolo. Eu segui eles até a curva 3, parei e fiquei esperando eles saírem da junção de saída e segui eles. Eu me escondi dentro do box, que eles iam pegar a gente e ia dar uma volta em cima. Antes de eu completar uma volta, eles dariam duas. E o cronômetro falou, não vai dar. Então, aí, de repente, vieram essas duas Mercedes AMG 5.0, 450 o jogo mudou, cavalos. Né, Alex? Eu falei, nossa, Dr. Watkins, agora com um carrão desse, você vai precisar de um piloto mesmo. E ele já tinha tomado um susto na Argentina, porque por causa de uns caras influentes lá que tinham interesse numa moça que era pilota. Eu não vou entrar aqui em interesses que eram, mas... a gente imagina, não precisa falar. Não precisa falar. Segue. Puseram essa pilota aí para guiar o Medical Car, e ela ficou tão nervosa na primeira volta que deu uma rodada e o estava com muito medo. Eu falei, aqui você vai precisar de um piloto mesmo, porque esses carros aqui são uma maravilha, mas é para profissional. Aí ele falou para mim, você consideraria
fazer esse trabalho? Eu falei, não. Ele falou, por que não? Eu falei, porque eu tenho outras atividades. Aí falei do meu trabalho com atletas de Cristo e tal. Aí depois de eu falar tudo, contar para eles a história do Atlético Cristo, as minhas responsabilidades com o Atlético Cristo, com a coalizão internacional dos ministérios esportivos, eu falei uma frase que saiu da minha boca assim, inconsequente. Mas se eu puder fazer um trabalho de capelania na Fórmula 1, eu topo. Ele falou, como é que é isso? Aí eu expliquei tudo para ele e tal. Ele falou, tá bom, eu vou falar com o Bernie Ecclestone. Aí ele falou com o Bernie Ecclestone que eu estaria disponível e tal. Mas aí o Bernie Ecclestone falou para ele, olha, nós vamos ter que gastar dinheiro para voar um cara para todos os cantos do mundo, pagar hotel e tudo, nós não temos verba para isso. Aí o Dr. Watkins ligou para mim, isso foi na meia temporada, entre 98 e 99. E aí o Bernie falou, olha, o Bernie disse que não tem a grana para pagar suas despesas de viagem. O que não é verdade, porque eles têm mais grana do que todos os faraós no Egito. É verdade. Toda vez que o Bernie Ecclestone diz que não tem dinheiro, a gente sabe que não é verdade, mas vamos lá. Mas foi legal a interpretação do Dr. Sid Watkins. Ele tinha algum conhecimento bíblico. Aí, nesse meio tempo, tinha um ministério esportivo nos Estados Unidos chamado Motor Racing Outreach, que é uma coisa semelhante. Atletas de Cristo, que trabalha só com corrida de automóvel e embarcações, corrida de barco, corrida de kart, corrida de dragster. E eles tinham uma super organização lá. E eles vieram me convidar para Alex. A gente queria entrar na Fórmula 1. Se você podia ser o nosso representante lá e tal. Eu falei, não, Fórmula 1, cara, aquilo é pior que Sodoma e Gomorra. Eles não querem saber das coisas de Deus de jeito nenhum. Mas eles ficaram insistindo comigo um tempão. Eu falei, tá bom. Eu orei um pouco, falei, e aí? Só que até surgiu uma oportunidade, mas precisa, para eu guiar o medical car. Eu não vou trabalhar oficialmente como capelão, mas eu posso estar lá se alguém bancar as despesas de viagem. Aí contei a história. Aí ele falou, tá bom. E conversou com o pessoal dos apoiadores do ministério deles lá, e falou, tá bom, nós pagamos as suas despesas todas de viagem. E quando eu falei pro Dr. Watkins, o Dr. Watkins conversou com o Bernie achou uma excelente ideia. Que ia ter alguém que pagasse, não ia custar nada para ele. Pagar. A esse assim, custo, ele certamente achou excelente. Típico Bernie. E aí foi assim, o Dr. Watkins montou um jantar entre ele e o Bernie em Londres, num clube ultra chique lá, de abonados e tal. Eu percebi que a coisa era séria quando eu cheguei lá. Eu estava vindo de uma corrida de kart em Bercy. Você lembra uma corrida que o Ayrton Senna e o Prost se pegaram lá? Sim. Todo ano tinha aquela corrida. Eu fui do Philip Strafe, né? Do Philip Strafe. Não era do Philip Strafe? Philip Strafe. E eu fui convidado para participar dessa corrida, então eu e a Bárbara, porque a gente passou uma semana de folga em Paris, foi assim, bem legal, bem romântico. E na volta a gente passou em Londres para esse jantar, né? Aí nós descemos no aeroporto, aluguei meus carros de aluguel, eu sempre falei assim, qual é o mais barato aí? Então, nós estávamos num Chevetinho e fomos para esse clube. Nós chegamos lá, só tinha Rolls Royce, Mercedes e Jaguares e nós lá com aquela lepra.
Foi muito legal. E aí ficou oficializado o convite. E foi assim que eu fui parar no Medical Car. E aí eu fiz 3 anos indo em todas as corridas no mundo inteiro. E participei de 45, 48 grandes prêmios. E para mim teve um fator muito forte, que foi o fechamento de um ciclo, né? Que a Fórmula 1, a minha carreira, a morte da minha carreira foi muito difícil, dura. Eu tive que lidar com uma sensação de perda enorme, depressão, tudo, dar a volta por cima. Mas esse foi um final, foi um enterro decente, um funeral decente para a minha carreira. Volta por cima, né? Uma volta por cima da Fórmula 1. Sim. Então, Alex, nesses 3 anos que você passou na Fórmula 1, você também presenciou alguns resgates bem dramáticos, né? Eu anotei aqui 5. Eu queria saber qual deles foi o mais marcante e se não teve esses 6, na verdade foram uns meia dúzia. Teve outros. Tem o do Frentzen, em Montreal, 99. O do Schumacher, né, que ele quebrou a perna em Silverstone. Acho que até uma cena você segurando o capacete dele lá na televisão. Do Pedro Paul Diniz em Nürburgring, na primeira volta, que foi um acidente potencialmente muito perigoso, porque o Santo Antônio quebrou e ele ficou atolado lá na grama. A morte do bombeiro Paulo Ginisberti, em Monza, na primeira volta, né, teve um acidente, uma carambola, um pneu atingiu ele. Teve também aquele fiscal, não sei se você entrou, um fiscal em Melbourne, 2001, né, que faleceu no acidente do Villeneuve, e o acidente do Burt, em Spa. Desses 6, qual foi o mais marcante ou teve outros? Fez um trabalho de pesquisa legal, hein? É o nosso trabalho, Alex. Fiz o meu dever Parabéns. de casa. A gente está aqui para perguntar e perguntar bonito, né? Créditos aí totais ao João, que levantou aí esses resgates que realmente foram impactantes. Aí a gente queria saber de você aí. Os 2 mais dramáticos foram o do Burt e o do fiscal de pista, né? Esse de Monza foi um negócio assim muito dramático, porque os caras embolaram tudo lá na segunda chicane e bateram, acho que uns 7 ou 8 carros. E nós chegamos lá e a gente foi correndo ver os pilotos, estava todo mundo bem, e quando a gente estava já fechando as portas para voltar para o box, até o Barrichello veio, pegou uma carona com a gente, estava dentro do carro, porque a Ferrari dele também foi envolvida no acidente. Quando veio um cara, bateu na minha janela assim com força, e eu assustei assim, abri a janela, e ele falou: pelo amor de Deus, meu colega está muito mal, pelo amor de Deus. Aí a gente desceu, corremos para lá, o que tinha acontecido, um carro da roda do Frentzen, da roda de alguém da Jordan, era um carro amarelo, acho que era o Frentzen. Trulli, provavelmente. Trulli, os dois bateram. O Trulli e o Frentzen bateram naquele acidente. E essa roda saiu voando, pulou o guardrail e acertou em cheio a cabeça de um bombeiro que estava do lado de lá do guardrail, do outro lado. Ele estava no lugar teoricamente protegido, mas protegido. Mas a roda veio voando de cima para baixo e acertou ele. E ali o guardrail era duplo. Era assim, do lado de lá tinha 1 metro a mais de profundidade do que no plano que a gente estava, que era a área de escape da chicane. O Dr. Watkins tinha uma certa idade, ele estava com 70 anos já, ele nem desceu, ele ficou, quem pulou o guardrail foi eu e o Gary Hartenstein, que era o assistente dele e anestesista. E ele ficou assim, mais alto, dando as instruções para a gente e ajudando o Gary com as ferramentas, que eles me treinaram para passar as ferramentas, ser assistente do médico, né?
e fazendo a massagem cardíaca e tal, e fizemos de tudo ali que a gente podia fazer, mas o cara morreu na nossa mão. Foi muito triste. E aí a ambulância veio, levou ele para o centro médico e simularam lá que ele não morreu lá, porque pela lei italiana, se morrer no local tem que parar a corrida, é um negócio complicadíssimo. Tem que prender um monte de gente para dar depoimento. Então, puseram ele no helicóptero e levaram para o hospital, mas ele já estava morto. E foi um dia muito triste, assim, né? Depois que acontece tudo, que passa adrenalina, aquele silêncio e tal, e a morte é uma coisa triste. Principalmente para quem não tem certeza da vida eterna, né? Então, para quem não está nessa vibe aí, ela é o fim da linha mesmo. Então, esse foi bem dramático. O outro foi o do Burt. Quando nós chegamos lá, o Burt estava num estado assim lamentável. Ele bateu de pé embaixo numa corrida muito rápida. Ele chocou com Irvine e os dois carros foram parar no guardrail. Ele deu um bate-fica. Bate-fica é aquela batida que você bate e desacelera tudo no local e para. Uma capotada de 10 cambalhotas é muito menos letal do que uma bate-fica. Verdade. E eles tinham posto quatro linhas de pneus, né? Imagina quatro filas de pneu encostado no guardrail. E ele se enfiou por baixo das quatro. Quando nós chegamos lá, estava só o aerofólio e a roda traseira dele para fora. O resto do carro tinha sumido lá dentro. E aí o pessoal do resgate começou a cortar os cabos e tirar pneu para todo lado. E aí puxaram o carro dele com guincho debaixo daquele travesseirão de pneus. O capacete dele estava bem danificado e ele desmaiado com a boca aberta, assim. E aí nós tiramos ele dentro do carro, pusemos no chão e o Dr. Watkins começou, e o Gary começaram a trabalhar nele. E aí ele acordou bravo, xingando o Irvine, dizendo um monte de palavrão, querendo arrancar os... Estava louco de raiva. E aí tiveram que segurar ele na força. Aí o Dr. Watkins falou: Alex, fala com ele aí, para acalmar ele. Aí eu me agachei bem no chão, assim, falei baixinho na orelha dele. E fui conversando com ele, acalmando. Falei para ele ter calma, que ele estava em boas mãos, que Deus estava cuidando dele. Aí ele deu uma relaxada, conseguiram pegar a veia dele e dar um sossega-leão para ele, aí ele apagou. E aí, mas o Dr. Watkins, quando ele viu que ele estava bravo daquele jeito, abriu um sorriso tremendo. Isso quer dizer que ele não... Tá bem, tá bem. Sinais neurológicos ok, tá vivo, sinais vitais ok. Ele era muito bom. Em 1 minuto de conversa, ele diagnosticava muita coisa, o Dr. Watkins. Então, foi isso aí. Mas foi um susto grande. E o detalhe é que o Burt não lembra nada disso, né? Ele não lembra do acidente. Né? Ele fala, ele já falou várias vezes nas transmissões que ele, né, de Fórmula 1, né, que ele mencionou esse acidente na Bélgica, que ele não lembra da batida. E, consequentemente, também não lembra desse ataque de fúria aí que você teve que acalmar aí pro Dr. Watkins acertar a veia dele e dar uma sedaçãozinha aí. Um pequeno sossega-leão. A mente humana faz parte do mecanismo. Ele dá um switch, uma desligada para evitar o sofrimento, né? Você teve algum acidente nesse tipo de intensidade, Alex, na tua carreira? Qual foi a maior paulada que você teve na tua carreira? Olha, a mais espetacular
Foi uma dessas que capotou 6 vezes. No início do meu livro, sobre Mais que Vencedor, eu começo com essa história. No circuito de Snetterton, tinha uma curva, um S de alta velocidade lá, cavado, montado, tinha barranco dos 2 lados. Ele era um S que dava para fazer de pé embaixo, mas que eu me lembro era eu e mais um que fazia de pé embaixo. E a técnica que eu tinha desenvolvido, um remendo no chão, era o meu ponto de referência, então eu vinha de pé embaixo e ali eu jogava o carro para dentro da curva. Aí ele encaixava certinho na primeira tangência e eu traçava uma reta entre aquela e a outra tangência. Então ela quase que não era um S fazendo desse jeito, entendeu? Mas tinha que, como a gente não via, o pessoal levantava o pé e só acelerava depois que via. Então, mas era no limite. E um dia eu fui treinar lá, eu já tinha ganho uma corrida lá, minha primeira corrida na Europa foi lá nessa pista, e eu morava ali perto, então era a pista que eu mais treinava, todos os testes que eu fazia com o meu carro era lá. E aí nesse dia, depois que eu aqueci bem os pneus e tal, que eu fiz, joguei ele para dentro da curva, ele virou, deu uns 180 graus, e eu me vi de ré em direção ao barranco, onde tinham morrido 3 pilotos já aquela temporada lá. E eles mandaram colocar uns sacos de argila expandida, são umas bolas de argila assim, que vão para o forno, e eles põem dentro de um saco, e aquilo funciona como um amortecedor de impacto. Assim, o piloto batia lá e não morria lá, né? Morria depois no hospital. Então, simplificava o processo todo. Para não interromper a corrida, aquela coisa toda. Não tinha que fazer BO, né? Morreu no hospital. Pois é. Alex, Alex, para encerrar a parte do Medical Car, você contar aquele susto no GP do Brasil de 2002, lá que você foi abrir a porta e de repente passou uma Sauber voando por você ali, o Nick Heidfeld, naquele resgate do Bernold ali, você simplesmente abriu a porta e veio uma Sauber assim. Contar pra gente o teu ponto de vista, né, sobre essa, né, a tua visão privilegiada desse incidente que aconteceu em Interlagos 2002, em que o Henrique Bernold, ele estava de Arrows, ele bateu no S do Senna ali, foi acionado o Medical Car, você e o Sid Watkins foram para lá, e houve esse episódio aí da porta, você abriu a porta, o Nick Heidfeld não sabia para onde ia, foi para a esquerda, no caso, na tua esquerda, e acabou levando a tua porta. Conta o susto pra gente, Alex. Bom, a gente ficava o tempo todo das provas de classificação, os treinos, com o Medical Car parado, com o motor ligado, pronto para intervir a qualquer momento. E nós estávamos bem ali em frente à cena do acidente, do lado de fora. Então vocês puderam ver o Bernold batendo. Isso, vimos tudo. Ele bateu, voltou para a pista, ocupou meia faixa, a faixa da esquerda, do lado esquerdo da saída do S. Ele bateu no guardrail e voltou. E o Bernold não saía dentro do carro. Porque normalmente, o sinal de alerta para a gente, se o piloto não pulou fora, ele está com problema, né? Porque o normal é bater no cinto e cair fora. E o carro estava queimando, então começou a pegar fogo. O carro queimando e tal, e o Bernold não saiu, daí o Dr. Watkins falou, vamos entrar. Aí eu entrei. Mas nesse processo eu notei, por exemplo, que o Schumacher chegou lá, o S é uma curva cega, porque o guardrail interno é mais alto do que o ponto de vista do piloto. O piloto senta onde está a linha dos olhos a uns 80 centímetros do chão, num carro de Fórmula. E aquele guardrail lá tem mais de 1 metro de altura. Então você não vê. Você só vai ver o que está acontecendo depois que você está dentro da curva, depois que você dobrou para a esquerda. Então, quando a turma dobrava para a esquerda ali, encontrava o Bernold lá embaixo, na saída da curva.
E ali já vem acelerando. E eu me lembro bem do Schumacher. O Schumacher já tirou o pé um pouco, o carro veio da traseirada, ele deu o gás e veio derrapagem controlada, passou pela direita. Uns passavam pela esquerda, outros pela direita. E pensando nisso, eu já parei na frente do Bernoulli para não ocupar mais espaço da largura da pista. Então, tinha passagem para a direita, sim, mas quando o Heidfeld entrou, ele... Peraí, deixa eu trocar aqui, botar uma coisa aqui, a bateria vai acabar. Pronto. Quando o Heidfeld entrou lá, que viu o carro do Bernoulli atravessado, ele chamou muito para a direita e aí escorregou e ele controlou. Quando ele deu contra-esterço, o carro tomou o rumo da esquerda. Isso eu estou te falando, eu não vi nada disso, porque estava nas minhas costas. Eu vi depois no flashback. E aí só sobrou para ele passar pela esquerda. Agora, eu estava na zebra, com a minha roda esquerda em cima da zebra. O Bernoulli também estava naquele canto ali. Ele passou por ali e da zebra até o Gadeiro cabia um carro justinho. Então ele veio por ali e eu abri a porta para descer. E ele levou a porta do jeito que vinha, né? Agora, um lance, para você ver como é que é a providência divina. Quando eu abri a porta, o carro começou a andar, porque ali ainda estava em declive. Aí eu fiquei com essa mão aqui na porta e fui puxar o freio de mão com a outra. Quando eu puxei o freio de mão, a porta sumiu da minha mão. Cara, até uma cena engraçada, lá no final, o Bernoulli com a mão na cabeça assim, quando passou, foi bem... Essa hora que o Bernoulli estava saindo do carro, né? Ele estava no carro e ele põe a mão na cabeça. Alex, aproveitando aqui que a gente falou aqui muito do Cid, né? E eu queria que você contasse como era o seu relacionamento com o Cid, até porque você é uma pessoa, né, de Deus, e o Cid era um agnóstico convicto. Né? Como era o relacionamento de dois opostos, né? Era muito legal, eu admirava muito ele, assim, o estilo de vida dele. Ele era um dos melhores neurocirurgiões do mundo. Um cara que podia ter ganhado milhões na neurocirurgia. E ele se meteu com esse negócio de cuidado porque ele era amante da velocidade também. Quando ele era um garoto, ele correu de rally. E muito amigo pessoal do Bernie Ecclestone, mesmo um conselheiro do Bernie. E ele dizia, e ele era assim, ele tinha um humor, aquele British sense of humor, muito fino, muito sarcástico. Então, os meus diálogos com ele eram muito interessantes. Ele gostava de tirar um sarro da minha crença, mas numa boa. E eu aprendi muito com ele a falar das coisas de Deus com criatividade, para falar para aquele tipo de gente, né? Então, ele vivia tirando sarro. Eu comecei a entrar na dele também, e brincando, eu punha assuntos sérios, mas sempre brincando. E ele tinha uma filosofia de vida que era a seguinte: as long as you don't take it too serious, it's okay. Traduzindo, isso aqui na Fórmula 1, desde que você não leve isso muito a sério, é legal. Senão você está ferrado. Pois é. Então, e aí ele escreveu algumas coisas no livro dele. Ele escreveu 2 livros muito bons. Num, ele disse que o Bernie Ecclestone perguntou para ele por que o Alex topou fazer esse trabalho de dirigir o Medical Car sem ganhar nada.
Aí o Watkins falou para ele, é porque ele está querendo me converter ao cristianismo. Aí o Benny falou, então dá Aí o Benny falou para ele, então dá um contrato para ele de 10 anos. Eu aposto com você que depois desse tempo o Alex vai estar fumando charuto e bebendo uísque e você não vai ter tomado jeito. E depois ele algumas experiências assim muito legais assim. Ele, quando a coisa ficava preta, nós passamos uns perrengues assim bem tensos. Vou contar uma história só. A filha dele era Jéssica. Ela era, talvez seja até hoje, ela é piloto de avião. Ela voa 747. Ela, pela Virgin Airlines, ela trabalhava na Virgin naquela época. Ela fez um voo para Tóquio e combinou de encontrar com a gente em Suzuka para assistir o Grande Prêmio do Japão. Só que ela pousou tipo 9 da manhã e era esperada no hotel tipo meio-dia. Quando nós chegamos da pista, às 5, 6 horas da tarde, a Jéssica não tinha aparecido, não tinha dado sinal de vida e estava desaparecida tecnicamente às 6 horas. A polícia estava lá, o Dr. Watkins estava conferenciando com eles e tal, e a gente acompanhou o drama. E quando foi lá para umas 9 da noite, a Jéssica apareceu. Ela pegou um trem para Suzuka e foi parar. E ela dormiu no trem. Dormiu no trem bala, e quando ela acordou, ela estava no sul da ilha. Aí teve que pegar outros vários trens para voltar para Suzuka. E como ela não falava japonês, e lá não tem nada escrito em inglês, tudo aqueles hieroglifos. Ideograma lá. Ela apanhou um bocado para chegar lá e, no fim, acabou dando tudo certo. E nós estávamos no quarto dele, estava a Jéssica, estava ele, e o Gary também foi lá, eu também fui, nós estávamos lá reunidos. Quando finalmente a polícia foi embora, o Gary foi embora, todo mundo ficou só eu e eles. Aí eu tinha orado com ele para Deus livrar a vida da Jéssica, cuidar dela e tudo. Na hora de ir embora, eu falei, posso fazer uma oração agradecendo que a Jéssica apareceu? Aí ela deu muita risada. Falou, o diabo cuida daqueles que são dele, não se preocupe não, Alex. Deu risada. Aí o Dr. Watkins deu uma bola. Não, isso é sério, Jéssica. Vamos sim, vamos orar, por favor. Aí eu fiz uma oração agradecendo a Deus e tudo e tal. Quando acabou, os dois estavam os olhos cheios de lágrimas, assim, ela e ele. E ele acabou escrevendo num dos livros dele, acho que foi o último que ele escreveu, que ele era um agnóstico convicto, mas se algum dia alguém pudesse convencer ele a ser um cristão, esse alguém ia ser Alex Ribeiro. Eu aprendi muito com ele e sou muito grato a ele por ter me dado essa chance de... Foram 3 anos. Durante 7 anos, acho que eu fiz o Grande Prêmio do Brasil, só do Brasil, e durante 3 anos, as corridas do mundo inteiro. Bacana, Alex. Faltou alguma coisa a gente conversar? Alguma história, alguma passagem, alguma consideração? Então, a gente está aí com 1 hora e 44 minutos. Alô, alô? Oi, está ouvindo agora? Alex? Perdi. Deixa eu ver aqui. Oi, Alex. Vamos. A gente está com... Tá, a gente está com 1 hora e 44. Eu estou ouvindo vocês. Tá bom. Você está escutando? Tá, então tá. A gente está com 1 hora e 44 de live. A gente terminar o acidente de Sneto, não é? Então, se... Então, daí aí o carro virou 180 graus, foi direto no barranco, onde tinha esborrachado esses
esses 3 que morreram, um inclusive aconteceu na minha frente, num dia de treino, um piloto de Clubman. Ele virou, bateu de ré lá e quebrou o pescoço. E eu fui nessa direção. Aí eu tentei ainda ver se eu pilotava ele de volta para o meio da pista, mas quando ele chegou na grama, escorregou que nem... Só quando você entra numa cozinha ensaboada de pé descalço, escorregou e tinha dado uma chuvarada forte lá. Aqueles sacos de proteção com argila expandida, eles mudaram de forma. Em vez de ficar 90 graus, eles funcionaram como se fosse uma rampa, uma mini rampa de lançamento. Então, bati de ré lá uns 200 por hora e o carro decolou quase vertical. Subiu alto para a burro, eu encolhi os braços, botei a mão no meio das pernas assim, e me encolhi. E aí, no meio dessa voada, eu dei uma piscada de olho e fechei de novo. Porque o que eu vi é que eu estava de cabeça para baixo, a uns 5 metros de altura. Só deu tempo de falar: chefe, segura aí que essa vai ser fogo. Aí o bicho ele caiu primeiro de bico, deu 2 capotadas assim, bico, traseira, bico, depois ele bateu no barranco, deu mais umas 4 de lado, assim, umas 4 roladas. E parou em pé, perdeu a carroceria, voou tudo, as 4 rodas não tinham mais, só o monocoque e eu coberto de óleo. E o macacão era, claro, quase branco. Eu pensei que era sangue, falei: estou furado. Mas aí caí fora, o Ki, o meu mecânico, e o Piauí, que estavam comigo lá no box, foi bem feito. Eles assistiram de camarote. Muitos dos detalhes que eu não vi, que eu estava dentro da coisa, de olho fechado, eles viram, contaram os detalhes todos para mim. Então, isso foi o mais espetacular. Não tive nenhum arranhão. E para o tanto de batida que eu dei, eu batia bem. Era bem agressivo, meio desmiolado ainda quando era novo. E eu tive muitos acidentes. E o único que eu me machuquei um pouco mais sério foi em Hockenheim, que deu um pepino no meu carro, eu larguei em último. E o Hans Stuck também largou em último. E nós viemos passando todos os retardatários em fila, assim, lá na frente e eu atrás. E quando chegou lá na chicane, o Stuck errou a freada, atravessou na minha frente, e aí, para não bater nele, eu tive que dar uma freada súbita, mas acabamos dando um toque e meu carro desgovernou e eu fui direto para o guarda-reio, assim, uma bate-fica assim, também. Tinha só uns sacos daquela época, quando tinha corrida de motocicleta, eles punham uns fardos de feno. Então, essa foi a minha desaceleração, foi toda ali. Então, o carro encolheu 1,5 metro. E Nossa. O chassi absorveu todo esse impacto. Então, eu só não quebrei as pernas porque, como eu sou muito pequeno, eu sento no lugar onde senta um piloto normalmente, mas eu tinha menos 20 centímetros de perna. Então, mas, mesmo assim, a pedaleira me fez até ficar meio com o joelho dobrado, assim, de tanto que o carro encolheu. E eu machuquei, mas não foi nada sério. Sinal de que o chefe realmente segurava. Sinal de que o chefe realmente segurava as suas batidas, né, Alex? Tô sem retorno. Oi. Não, o que eu estava falando aqui. Tá me ouvindo agora? Oi, Alex. Tá me escutando, Alex? Agora voltou. Estou ouvindo, pode falar. Deu uma oscilada. Não, o que eu estava falando é que isso quer dizer que o chefe realmente segurava as suas batidas. Lucas, aí. Lucas, eu acho que o seu microfone é que tá desarmado aí, porque eu ouço o João, mas não ouço você. Será que é o meu? Bom, eu estou escutando o Lucas. Mexendo aqui no... Eu estou escutando vocês. Então, eu escuto vocês dois.
Então faz o seguinte, Será que... interpreta para mim o que o Lucas perguntou. Ele só falou que realmente o chefe segurou suas pancadas, né, ao longo dos anos. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que eu sou sobrevivente de um esporte que matava um piloto a cada 10 acidentes. E como eu tive muito mais do que 10 acidentes, ele com certeza tinha outros planos para a minha vida. Então estou aqui inteiro porque ele quis. Esse mérito é todo dele, porque ele tem outras coisas ainda para a gente fazer aqui, outros planos. Graças a Deus quiser. Muito bem, Alex. A gente quer agradecer mais uma vez aí a sua presença, a sua disponibilidade, as suas memórias. Agradecer mesmo, tá? Espero que o pessoal do GP Total aqui que acompanhou ainda vai acompanhar, né? Porque a live fica no nosso Facebook, né? facebook.com/GP Total. Ela fica aí esse registro gostoso dessas duas conversas que a gente teve aí com o Alex Dias Ribeiro. Alex, a casa é sua. Inclusive para as tuas mensagens, a tua missão como cristão, o GP Total fica aí de portas abertas para que você tenha para falar com a gente, né? Essas suas memórias como piloto, essas suas memórias como missionário, né? Copa do Mundo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui do GP Total que acompanhou essa live e eu aqui junto com o meu amigo João Carlos Viana, a gente gostou muito. A gente só tem realmente a agradecer você, Alex, por esse tempo que você dividiu com a gente. Escutou, Alex? Você escutou não Lucas? Não escutei nada. Traduz para mim. Não, é só agradecer. João, então encerra para mim. Agradeça e encerra para mim, por favor. Alex, é só agradecer o tempo que disponibilizou pela gente, né? Todo esse tempo do pessoal do GP Total, as pessoas que estão nos assistindo no momento, né? E o GP Total está aberto, né? Agora foi o João Legal, que caiu. Eu agradeço. Opa. Pronto, voltei. Deu tilt aqui. Isso. E o GP Total, só continuando, né? O GP Total está às portas abertas, né? Para receber, não contar apenas suas memórias, né? Que são muito ricas, mas também como missão, como cristão. Legal, eu fico muito feliz com a chance que vocês estão me dando de contar essas histórias. Muitas delas. Posso falar um pouco dos livros? Rapidinho? Claro. Mas esteja à vontade. Esse aqui é um livro só de testemunhos de atletas que andaram com Deus. Então, tem testemunho do Tafarel, do Ayrton Senna, do Silas, do Jorginho, do César Sampaio. E o subtítulo é Força para Vencer, Histórias de Superação para Ajudar você a viver melhor. É um livro de autoajuda, só que é autoajuda com L, tá? Ajuda do Aldo. Porque a autoajuda é que nem... É o que mais importa. A autoajuda com U é a ajuda que eu mesmo posso me dar, né? Agora, a autoajuda com L é muito maior do que eu posso me ajudar, porque ela tem toda a força do Criador do Universo, que nos ama de paixão e que é o melhor para as nossas vidas. E antes desse tem o meu primeiro livro, que é a terceira ou quarta edição dele. Você pode ser mais que vencedor, mesmo não sendo campeão do mundo. Você é mais que vencedor, Alex. Então, esse é a minha biografia, mas também um livro de autoajuda. Aí eu conto todas essas histórias que eu contei aqui hoje e muitas outras. E o mais profundo deles é o Sucesso Significado. Esse aqui que eu falei que é um livro bem assim filosófico, no sentido de fala mais das coisas espirituais, mas também a minha história é o veículo condutor desses princípios cristãos. Eles têm um prefácio dramático do Emerson, em que ele começa com o prefácio dele,
quando ele bateu em Michigan, e a pancada foi tão forte que ele quebrou várias costelas, e essas costelas furaram o pulmão, e ele ficou asfixiado. E o médico que atendeu ele, entendendo o que estava passando, resolveu fazer uma punção na hora. E quando ele furou para drenar o sangue, disse que voou sangue para todo lado. E conforme ele ia perdendo esse sangue, ele sentiu a vida aí saindo dele. E o último pensamento que ele teve foi: que pena que eu vou perder meus filhos. E apagou. E só acordou 2 semanas depois no hospital. Então, através dessa experiência que ele teve o grande chamamento para as coisas de Deus, e depois acabou se convertendo. E são livros bem bacanas, assim, que falam das coisas de cima, numa linguagem do automobilismo, uma linguagem fácil da gente entender, e é também o campo de prova onde Deus nos plantou, né? Vocês aí na área do jornalismo, eu dentro da Barata, cada um tem o seu laboratório de vida para essa fase terrena da nossa existência. Valeu, Alex, muito obrigado. Mais uma vez reiterando, né, o GP Total fica aí de portas abertas para o que você precisar, para o que você quiser falar com os nossos amigos aí. João, encerra para a gente aí. Bom, Alex, um grande obrigado, né, por esse tempo, por essas histórias, e o GP Total está portas abertas, contar histórias, para tudo. Se você quiser falar com o GP Total, só avisar. Tá bom. Estamos juntos. Eu vou deixar aí o endereço, quem quiser o livro, pode ter na lojinha virtual de Atleta de Cristo, www.atletadecristo.org, tá? Aí lá tem esses 3 títulos. Eu escrevi 7, mas esses 3 são os que estão ainda no mercado, tá bom? Na hora. Legal, Alex. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Alex. Falou, um super abraço. Deus abençoe vocês todos e você que está assistindo aí em casa. Tchau, tchau. Até mais, Alex. Até mais. Tchau, tchau.